Bom, vamos começar. Essa live eu vou deixar gravada e compartilhar ela. Vou compartilhar essa live no YouTube também, tá? Vai ficar gravado também aqui. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Deus te abençoe. A mensagem vai ser uma mensagem, não vai ser uma mensagem demorada. Daqui a pouco estarei indo para a nossa igreja, na consagração, estarei ministrando na nossa igreja. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a sua igreja, ela é uma mensagem que veio do coração de Deus, direto para o meu coração, impactou a mim primeiramente. Uma mensagem que me deixou muito reflexivo. E quando essa mensagem ela chegou a mim, essa mensagem me impactou muito forte. E eu prontamente sabia que Deus estava querendo falar alguma coisa. E eu estava no computador, comecei a escrever. Depois que eu parei de escrever, eu fui ler o que eu tinha escrito. Realmente era muito forte. E foi primeiramente para mim, né? Todo pregador, todo mensageiro, ele é o privilegiado de receber a mensagem, né, em primeira mão. E depois, essa reflexão, essa mensagem, Deus me impulsionou a compartilhar e fazer um grande chamamento, o chamado do rei. Deus está chamando a sua igreja a uma responsabilidade nessa geração. Deus está chamando a sua igreja a uma grande responsabilidade neste presente século. Esse século começou em 2001, século 21, e já estamos aí há 2 décadas deste século. Há 2 décadas. E a grande reflexão, a grande pergunta que fica é o que nós, como igreja, e o que nós, como membros do corpo de Cristo, estamos fazendo na história. O que a história irá contar de nós? O que a história vai contar de mim e vai contar de você? O que a sua família, as próximas gerações da sua família vai lembrar de você? Eu sei que é algo que as pessoas não pensam muito. As pessoas elas dificilmente conseguem pensar de uma forma coletiva. Nós estamos vivendo num tempo onde existe muita individualidade. O pensamento é individual. O pensamento é no que eu vou ganhar com isso. O pensamento é no desenvolvimento pessoal, egoísta. O desenvolvimento pessoal não é o errado. Errado é o que está por trás dessa intenção de se desenvolver. Você está querendo se desenvolver, crescer como pessoa, crescer financeiramente, para quê? Qual é o intuito? É para o reino de Deus? É um intuito coletivo? Ou é apenas um intuito individual? A palavra do Senhor, ela é coletiva, ela não é individual. E aí o que está acontecendo hoje? Eu até fiz um vídeo, compartilhei um vídeo aqui no Instagram e eu coloquei uma reflexão. A preocupação das igrejas hoje é preparar as pessoas para o céu e falha em prepará-las para viver aqui na terra até a chegada do céu. Olha só que interessante. As igrejas estão preparando as pessoas, já colocando na cabeça delas o céu. Isso não está errado. Eu não estou pregando contra isso. Só que o evangelho que é apresentado hoje é um evangelho incompleto. É um evangelho que se fecha entre 4 paredes. É um evangelho que cria uma bolha e as pessoas ficam ali dentro naquela bolha, separadas do mundo, e não rompem essa bolha.
vivem entre quatro paredes. A pregação, a mensagem é só para aquele grupo. A pregação não espalha, não expande, não sai de quatro paredes. As pessoas vão nas igrejas só para receber. A realidade é essa. Só que Deus está nos chamando nesta manhã, neste vídeo, ao vivo aqui ou gravado, você que está assistindo aqui gravado, Deus está nos chamando a uma responsabilidade neste presente século. Deus está nos chamando a uma responsabilidade nessa geração agora. A mensagem de Deus ela é coletiva, não individual. Entenda isso. E aí nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver. Só que, mais uma falha da igreja, e aqui é um dos pontos em que eu vou abordar bastante aqui nesse canal, nesses espaços digitais, no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, aonde Deus me colocar para compartilhar essa mensagem, eu vou estar compartilhando. É uma mensagem de despertamento. Deus quer trabalhar através da sua vida, Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Mas você tem que parar de pensar de forma individual. E uma coisa que as igrejas não ensinam hoje, elas falham em ensinar. E eu vou estar batendo bastante forte nesse tipo de assunto. É na gestão. É no gerenciamento. Deus nos colocou aqui na terra, lá em Gênesis 1 e 2, nos deu domínio. A ordenança de Deus é domine sobre a terra, domine sobre a criação, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine. Deus nos colocou o domínio da terra, domínio, gerenciar, fazer a gestão. É a primeira ordenança de Deus e nós não aprendemos a fazer isso nas igrejas. Aprende uma coisa. Comece a pegar algumas chaves aqui. Todo mundo nasceu para resolver um problema. Todo mundo nasceu para resolver um problema. Existe algo dentro de você, um potencial, que talvez você não colocou para fora ainda, que é para esta geração agora. É para essa geração. E aí preste atenção. Eu já começo a liberar algumas chaves aqui. Deus não permitirá o crescimento onde não há um gestor. Deus não permitirá um crescimento onde não há um bom administrador. Olha só o que diz Gênesis capítulo 2. Se você for prestar atenção, em Gênesis capítulo 2, você vai ver logo no início do capítulo 2, olha só, o verso 4. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Olha só, o capítulo 2 explicando a criação do capítulo 1. Não havia ainda nada brotado da terra. Olha só, preste atenção, na terra ainda não tinha brotado nada. E aí Deus vai explicar o motivo de não ter havido ainda o crescimento. O motivo está aqui, ó. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, vírgula, e também não havia homem para cultivar o solo. Olha só, não houve o crescimento, não tinha ainda crescido nada na terra, porque não tinha chovido e não tinha um homem para cultivar a terra, ou seja, não tinha ninguém para administrar a terra. Não há crescimento onde não há administração. Não há crescimento onde não há administração. Onde há uma má administração, não há também crescimento. É uma ordenança básica. Princípio, um dos princípios. Está lá em Gênesis. E não é pregado isso nas igrejas.
Não há como crescer se não há administração. Não há como crescer se não há quem administre. Isso é muito, muito importante você entender. É muito importante você entender isso. Temos que aprender a ser bons administradores. Temos que aprender a ser bons administradores. Nós nos tornamos muito religiosos. Esse é o problema. Nós somos muito religiosos. Nós falhamos em fazer gestão financeira. Nós falhamos em administrar o nosso peso. Nós falhamos em administrar as nossas emoções. Falhamos em administrar negócio. Falhamos em administrar família. Falhamos em administrar o nosso tempo. Falhamos na gestão, porque nós não aprendemos isso na igreja. Nós aprendemos a ficar com a nossa mente conectada ao céu, mas não aprendemos a como viver aqui na terra. Preste atenção, Deus só lhe dá o que você consegue administrar. Deus não lhe dará, olha só essa chave, Deus não lhe dará o que você ora. Dará o que você consegue administrar. Preste atenção. Deus não vai te conceder o que você está orando, o que você está pedindo. Se você não conseguir administrar, Ele não vai te dar. Deus só vai te dar o que você consegue administrar. Aprenda isso. Olha só que interessante. Em Lucas 16, Lucas, capítulo 16, vai falar da parábola do administrador astuto. E essa parábola ela é tão interessante e ela é surpreendente, porque Jesus nos dá uma direção aqui bem às vezes complexa de entender. Mas eu vou clarear aqui um pouco essa mensagem. O administrador astuto, vou deixar para que você leia aí na sua casa, leia essa parábola do administrador astuto. Mostra um administrador que ele não era um bom administrador e o seu senhor o ameaçou de demitir. Olha só, hein? O administrador não era um bom administrador e ele foi ameaçado de demissão. E aí ele foi astuto, esse administrador foi astuto. Ele correu atrás do prejuízo. Esse administrador correu atrás do prejuízo e conseguiu chamar a atenção de uma forma tal. Bom dia, Osana. Bom dia, Beth. Bom dia, Margarete. Paz do Senhor. E esse administrador conseguiu chamar a atenção de uma forma tão forte que olha só o que Jesus falou. Leia depois aí na sua casa o capítulo 16. Deus dá uma declaração muito surpreendente. A declaração de Jesus foi: os filhos deste mundo são mais astutos que os filhos da luz. Olha só, hein? Os filhos deste mundo são mais astutos que os filhos da luz. E aí ele dá uma outra declaração ainda mais forte. Vá fazer amigos. Vá ao mundo fazer amigos. Faça amizade com eles. Mas por que Deus está mandando fazer amizade com o mundo? Parece que a gente está pregando o evangelho bem errado dentro das igrejas. Como assim? Jesus está mandando eu ir fazer amizade com o mundo? O que Jesus estava querendo dizer com isso? É aí que eu falo que o que é pregado hoje nas igrejas é uma pregação religiosa. E as pessoas se tornaram pessoas religiosas. Deus não veio trazer religião. Deus não veio aqui trazer uma religião. Deus veio trazer aqui uma mensagem. Uma boa notícia, as boas novas. Não religião.
A ordenança de Deus é para que a gente faça discípulos. Ide, fazei discípulos. E aí a gente se fecha dentro das igrejas. Olha só, Deus, nessa parábola aqui, o próprio Jesus falando, vai, faça amigos nesse mundo, faça amigos. Sabe por quê? Porque os filhos deste mundo, eles são mais astutos. Eles sabem administrar. E a minha igreja não sabe administrar. Os filhos deste mundo sabem administrar as finanças. A minha igreja, o meu povo, não sabe administrar as finanças. Os filhos deste mundo são astutos, sabem administrar tantas e tantas coisas que os meus filhos não sabem administrar. Vá e aprenda com eles. Eu trabalhei um tempo, durante um ano, com um homem. Ele se dizia, né, acreditava em Deus, da forma dele, não era um cristão da nossa, do que como a gente, né, coloca na caixinha, né? Aquele cristão que vai na igreja, etc. Ele acreditava em Deus, mas não vivia de acordo com a palavra de Deus, né? Mas eu aprendi muito com aquele homem. Aprendi muito, trabalhei do lado dele, mas eu aprendi, cresci, em um ano cresci 5 anos. Aprendi e tenho colocado em prática o que eu aprendi com aquele homem. Um homem rico, com muito dinheiro, sabia fazer negócio, sabia comprar, sabia vender, sabia administrar finanças, até porque, né, se tornou rico. Aprendi muito trabalhando do lado daquele homem. É o que o Senhor está falando aqui, ó, vá aprender. Você está trabalhando numa empresa? Aprenda. Esse emprego, esse local que você trabalha, não é para que seja o teu local de trabalho permanente. Tem que ser apenas uma fase, um momento, um período da sua vida, onde você vai aprender, você vai adquirir as chaves, você vai adquirir os segredos, você vai aprender para depois você sair daquele local e empreender, fazer o seu negócio, montar a sua ideia. Deus te chamou para ser líder, gestor, administrador. Use a riqueza deste mundo ao seu favor, em favor do reino. Como nós temos que aprender? Como nós temos que aprender? O propósito de Deus é coletivo, grave isso. O propósito de Deus é coletivo. Lá quando Deus falou com Abraão, o que Deus falou? Que através de Abraão as nações seriam alcançadas, abençoadas. Olha só, hein? Deus está falando de forma coletiva, as nações seriam abençoadas. Os povos seriam abençoados. Não você de forma individual, não eu de forma individual, mas através da minha bênção iria impactar uma comunidade, não apenas um indivíduo. As bênçãos de Deus são para impactar uma comunidade, um país, uma nação, um povo. Não só para te abençoar de forma individual e egoísta. Qual é o modelo da oração do Pai Nosso que Deus nos deixou? Pai Nosso, não é meu Pai. Já parou para pensar nisso? A oração, até a oração, tem que ser coletiva. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, a nós. Olha só, uma oração coletiva. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, não é individual, é coletivo. Deus quer te abençoar de forma individual para que você impacte outras vidas. Não para que só você se alimente, mas que multiplique nas suas mãos e que possam abençoar centenas e centenas de pessoas e famílias. Bom dia, Judite. Grave isso, o chamado do rei. Nesta manhã, Deus está te chamando uma responsabilidade nessa geração, neste presente século. Deus colocou algo dentro de você para impactar vidas. Deus colocou algo nas suas mãos
Não é para você guardar dentro de si com vergonha, porque isso é egoísmo. Você vai morrer com essa ideia? Você vai morrer com esse projeto? O que você vai falar para Deus naquele grande dia que você enterrou seu talento? Olha o que aconteceu na parábola daquele que enterrou o talento. Aquele que enterrou o talento, aquele talento foi pego e colocado na mão de quem multiplicou mais. Mas por quê? Foi colocado o talento daquele que enterrou para quem multiplicou mais. E se aquele que multiplicou mais foi o ímpio? Meu filho, preste atenção. Quem não sabe administrar, até o pouco que tem será tirado. Grave isso. E Deus dá até mesmo na mão de um ímpio para administrar. Se ele souber administrar, se ele multiplicou 5, se ele multiplicou 2, ele vai receber mais. Ah, mas eu sou cristão, eu sou povo de Deus, por que acontece isso? Olha só, Deus não vai contra a sua própria palavra. Não é porque você é cristão que você vai receber privilégios na administração se você não sabe administrar. Bom dia, Raquel, bom dia, Leandro. Seja um bom administrador, seja fiel no pouco. Não adianta você pedir 1 milhão, eu quero 1 milhão. Eu costumava falar isso. Eu quero 1 milhão, Senhor, eu quero conquistar 1 milhão, meu primeiro 1 milhão. Mas como é que eu vou conquistar o meu primeiro 1 milhão se eu não consigo administrar o dinheiro que entrava na minha mão? Não tem como Deus colocar você no muito se você não sabe administrar o pouco que entra nas suas mãos. Aprenda isso. Seja fiel no pouco, aprenda a administrar 1 salário, aprenda a administrar 2 salários, aprenda a administrar 3 salários, aprenda a administrar o pouco. Porque quanto mais você aprende a administrar, mais Deus vai lhe entregar. Quanto mais você aprende a fazer gestão, mais Deus vai entregar nas suas mãos. Aprenda isso nesta manhã. Aprenda isso. Já passando aqui para o final, porque as horas já se vão e eu daqui a pouco ainda vou, como eu falei no início, estou saindo daqui, ainda vou ministrar na minha igreja, na consagração. Eu quero deixar essa mensagem aqui para você. O chamado do rei. Preste atenção que isso é muito forte, tá? Muitos cristãos hoje vivem priorizando o reino dos homens, não o reino de Deus. Preste atenção nisso. Valorizamos muito o dinheiro. Valorizamos muito o dinheiro. Só que, olha só o que a Bíblia diz. Lá no céu tem ruas de ouro. Já parou para pensar nisso? Que o ouro para o reino de Deus é piso. O ouro, isso que nós tanto damos valor aqui na terra, nesse mundo, nesse sistema aqui no mundo, nós damos tanto valor ao dinheiro, mas no reino de Deus, o ouro é piso. Já parou para pensar nisso? É por isso que a Bíblia manda a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as preocupações da vida nós temos que deixar de lado. Por quê? Porque no reino que nós vivemos, isso é secundário. Comida, bebida, vestimenta, dinheiro é secundário. A prioridade tem que ser o reino de Deus. E a gente inverte os valores. A nossa igreja hoje inverte os valores. Nós pregamos valores invertidos. Nós não pregamos o reino de Deus. Nós pregamos bênção e sucesso. Pregamos bênçãos e sucesso. Não pregamos o reino de Deus. A prioridade é o reino. A graça custou caro. E você tem que dar tudo de si. Você tem que morrer para você mesmo. Jesus, ele mesmo sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era alguma coisa. Antes disso, ele se esvaziou de si mesmo e se entregou por nós. Ele serviu, ele morreu por mim e por você. Mesmo sendo Deus e ele sendo o maior exemplo de todos, eu e você, quem nós somos?
Se ele, sendo Deus, serviu, nós temos que seguir o seu exemplo e servir. Não pensar só em nós de forma egoísta, mas ele sendo Deus. Vou deixar aqui para você, leia Filipenses capítulo 2, você vai ver isso. Jesus, ele manda a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Jesus manda a gente considerar não só as nossas tarefas, os nossos problemas, mas também os dos outros. Como a gente está andando fora da linha. Como nós estamos andando fora do que Deus mandou a gente andar. E aí é interessante, para finalizar aqui a minha fala, você imagina, olha só o que está acontecendo com a gente, com o povo de Deus. Tu imagina, você está na minha casa, você está passando uma temporada na minha casa, e eu vou sair, peço para você assim, olha só, ô Leleco, ô Leandro, ô Raquel, ô Judite, ô Beth, ô Ivone, ô Vanessa, faz o seguinte, eu vou sair, a louça tá suja, tá bom? Lava a louça para mim. Aí eu saio. Quando eu volto, você chega para mim e fala assim, olha Maico, olha só como é que o chão tá limpo. Trabalhei nesse chão, limpei o chão, dá um brilho. Aí eu olho para o chão, olho, caraca, o chão tá um brilho. Realmente você fez um ótimo trabalho. Só que quando eu olho para a pia, tá tudo lá na pia, você não lavou a louça. Você fez um ótimo trabalho, mas numa coisa errada. Olha só, você fez algo bom na coisa errada. Você limpou o chão, mas eu não mandei você limpar o chão, eu mandei você lavar a louça. É o que está acontecendo hoje com o povo de Deus. Está fazendo muita coisa, sabe, que aparentemente ele acha que é o certo. Mas Deus não mandou você fazer. Deus mandou lá em Gênesis 2, domine sobre a terra, faça gestão, administre, seja um bom administrador, administre bem as suas finanças, administre bem as suas emoções, administre bem a sua família, administre bem o seu corpo, o seu peso, seja um bom administrador, coloque para fora o seu potencial, faça amizade com esse mundo, faça diferença aí de fazer discípulos, pregue as boas novas, seja um testemunho de vida. E a gente está pregando o quê? Pregando em quatro paredes. A gente não está fazendo o ID do Senhor. Nós estamos pregando para nós mesmos. Estamos crescendo só dentro do templo. Só dentro de quatro paredes. Deus tem uma empresa dentro de você aí, ó, para alimentar milhões de famílias. E você não bota para fora. Você está trabalhando para alguém, só que na verdade você que deveria ser o patrão. Está dentro de você esse projeto e você não colocou para fora. Por que não colocou para fora ainda? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, o chamado do rei, é um chamado para a sua igreja, para você fazer a diferença neste século. A história está sendo escrita na sua ausência, grave isso. A história está sendo escrita na sua ausência. Quem está escrevendo essa história? É o povo ímpio que está escrevendo essa história. Eu tenho muito para falar sobre esse assunto, muito para falar sobre esse assunto, muito para falar sobre esse assunto. É muito forte. Eu quero deixar uma palavra final aqui para você. O seu sucesso é a minha preocupação. Grave isso. O seu sucesso a partir de agora é a minha preocupação. Eu vou me empenhar aqui nesse canal, no Instagram, no canal do YouTube, no Facebook, do Spotify. Eu vou me empenhar para te ensinar a fazer uma boa gestão,
para que você seja um bom administrador, para que você seja fiel no pouco, para que o Senhor possa te colocar no muito. Eu tenho sido uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. E quanto mais eu aprendo, mais o Senhor tem me entregue. Sabe por quê? Porque eu aprendo e me esvazio. Eu aprendo, me encho e me esvazio. Quanto mais eu aprendo, mais eu me esvazio, mais o Senhor coloca sobre mim, mais o Senhor coloca sobre mim. E Deus está querendo fazer isso com você. Seja fiel no pouco. Deus quer confiar em você o muito. Ele quer colocar nas suas mãos coisas que você nem imaginou. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Só que como é que ele vai colocar nas suas mãos se você não consegue fazer a gestão de coisas básicas? Então, o seu sucesso é a minha preocupação. Eu vou estar aqui ensinando. Nesse chamado do rei, Deus está me chamando. Deus está chamando você também, não é só eu não. Deus está te chamando a fazer discípulos. Vá e faça discípulos. Em nome de Jesus, não fique parado. Não fique parado. Haja. Vá trabalhar. A fé sem obras é morta. A obra é trabalho. Vá trabalhar. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Para fechar. O que você faz no horário comercial de trabalho, tá? Se você pega às 8 da manhã até as 5 da tarde, se você pega às 8 da manhã até as 6 da tarde, isso é o seu emprego. Não é o seu trabalho. É a sua carreira. Só que o que está na palavra do Senhor não é um emprego, nem a sua carreira. O que está na palavra do Senhor é o seu trabalho. O seu trabalho, você vai trabalhar depois do seu expediente. Se você não tem tempo durante o dia, se você trabalha até as 5, até as 6, às 6 à meia-noite, não é mais o seu emprego. Das 6 à meia-noite é o seu trabalho, é aquilo que Deus mandou você fazer e você vai fazer em nome de Jesus. Aprenda isso. O seu emprego não é o seu trabalho. O seu trabalho é o que Deus mandou você fazer e faça em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero te agradecer por este momento aqui nesta manhã, Senhor. Que esta mensagem é apenas o início de muita coisa que o Senhor quer falar com o seu povo, com a sua igreja. É o ID que o Senhor está querendo. É a eclésias, é a eclésia, é a sua igreja, é o seu povo. Nós temos que sair de dentro de 4 paredes e fazer discípulos em todas as nações. O Senhor quer colocar nas nossas mãos muita coisa, mas o seu povo não está sabendo administrar o pouco, não tem como o Senhor colocar no muito. Aí o Senhor vem e fala que os filhos das trevas, os filhos deste mundo, são mais prudentes, são mais astutos que os filhos da luz. Vá fazer amizades, vá fazer amigos, o Senhor está mandando, para que a gente possa aprender a administrar e o Senhor colocar nas nossas mãos o que é nosso por direito. É isso que nós estamos orando nesta manhã, Senhor. Envia trabalhadores, Senhor. O intuito desta live, o chamado do rei, o Senhor falou na tua palavra, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Na tua palavra, Senhor, o Senhor está falando, ore ao Pai, peça ao Pai que envie trabalhadores. Nesta manhã eu estou orando, Senhor. Este vídeo, esta mensagem, a quem for chegar, que seja um trabalhador para que trabalhe nesta seara, Senhor. É essa a oração que nós estamos fazendo nesta manhã. Envia trabalhadores, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo, porque o tempo, não há mais tempo, o tempo está acabando, os dias são maus. Os dias são maus, o Senhor está voltando, não há mais tempo a perder. E nesta oração, nesta manhã, é isso que eu te peço, já te agradeço, Senhor. Envia trabalhadores, em nome de Jesus. Que você seja um trabalhador, que você seja um trabalhador da última hora, que você seja um trabalhador. Vá, arregaça suas mangas, não perca tempo mais, não há tempo mais a perder. Deus está te chamando, é o chamado do rei, o chamado dos filhos. Deus está chamando os seus filhos. Chegou a hora de multiplicar. Chegou a hora de multiplicar. Vá, faça discípulos de todas as línguas, de todas as nações. Em nome de Jesus. Fique na paz,
Fique ligado nas redes sociais. Nós vamos agora voltar a fazer as lives, tá? Eu estou organizando aqui os dias e eu vou estar divulgando aí os dias das lives. Vamos falar desses assuntos e de muito mais. Amém, gente? Fique na paz. Daqui a pouco estou lá na Igreja da Assembleia de Deus Abarão, tá? Vamos estar ministrando na consagração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.